Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma oportunidade que nós estamos tendo de juntos estudarmos e conhecermos um pouquinho mais essa doutrina maravilhosa quando se trata, do Espiritismo e a sua visão em relação a tantas coisas que nos vem acontecendo, né? Nós fomos convidados pela nossa querida irmã Marli para que nós pudéssemos falar sobre a dependência química na visão espírita. Bom, antes de nós falarmos sobre isso, a gente quer trazer dois fatos, e assim que a gente conhece e que vem nos ajudando muito. Primeiro, é a grande transição que vem ocorrendo, né? Nós sabemos que a transição vem ocorrendo já há algum tempo, e com isso muitos médiuns, muitas pessoas estão com a sua mediunidade completamente aberta. E dessa forma estão sendo influenciados de todas as formas pelos espíritos inferiores, também como os espíritos superiores. As decisões que cada um tem feito é que vai determinar qual é a sua influência naquele momento. Bom, como nós estamos passando por essa grande transição planetária, é lógico que os espíritos inferiores estão muito alvoroçados. Eles querem de todas as formas aproveitar, entre aspas, as situações que possam beneficiá-los, né? E a mediunidade estando aberta de muitas pessoas facilitam esses acessos. A gente não cansa de dizer da questão 459 do Livro dos Espíritos, da influência dos Espíritos em nossas vidas, nos nossos pensamentos e nos nossos atos, né? E o Espírito da Verdade, quando questionado, ele fala, né? Ele nos responde que muito mais do que podeis imaginar. Se bem da verdade, podemos afirmar que são eles que vos dirigem. Então, nós sabedores que nós somos, influenciados constantemente pelos Espíritos, nós temos que ter um cuidado todo especial com o que nós pensamos, com o que nós estamos fazendo, com o que nós estamos pleiteando a realizar, as pessoas que se aproximam da gente, o mundo da internet, né, que hoje para a gente é um acesso muito rápido, que nos traz todas as informações que nós podemos e poderemos obter, e isso facilita, nos faculta uma aproximação dos espíritos de todas as formas. Então é notório que o mundo hoje, com essa sua transição, com a sua evolução moral, faz com que o carro ele vai estar indo muito rápido. O meu ex-chefe da Companhia Siderúrgica Nacional, Luiz Carlos, ele sempre dizia assim: Murilão, o carro da evolução moral do planeta, ele está muito rápido. Então nós temos que andar no mínimo ao lado. Se nós não o acompanharmos, o que vai acontecer? Ele vai passar por cima da gente, vai nos deixar para trás, né? E isso nós queremos falar sobre o quê? Sobre os vícios. Os vícios como a dependência química, a dependência das drogas, né? E todo um manancial de vício que nós temos pela frente, da gula, da vaidade, do orgulho, né? Da própria hipocrisia, da mentira, e por aí vai, né? Da sexualidade, do sexo, por aí ele é um manancial que se abre diante dos nossos olhos. E isso faz com que nós tenhamos de ter todo um controle muito rigoroso em nós mesmos. Por isso que eu sempre digo essa necessidade de nós nos conhecermos, sabemos quem nós somos, para saber até principalmente quais são as minhas maiores más inclinações, para que eu possa trabalhar. Espírito imperfeito todos nós somos, né? Nós não vamos fazer com que dessa encarnação vamos nos transformar em anjos ou em espíritos superiores. Nós não vamos conseguir fazer isso. Os degraus da evolução moral é passo a passo, né? Ele não é uma coisa que eu vou dar um salto e vou obter 1000 reencarnações pela minha frente. Não é bem assim, né? Nós sabemos que tudo isso é passo a passo, para que possa ocorrer verdadeiramente a nossa transformação íntima e moral. Eu me recordo que quando eu gostava de tomar um chopp, gostava de tomar uma cerveja, a doutrina espírita não nos proíbe de nada, quero achar bem claro isso, que quando eu falo isso, muitas pessoas, muitos espíritos que tomam sua cervejinha, tomam isso ou aquilo, falam que a doutrina não nos proíbe, né? E realmente não nos proíbe. Para algumas pessoas, elas chegam a nos fazer mal, né? Eu lembro que eu sempre tive assim, eu sempre gostava de beber um chopinho, um calor como eles estão fazendo agora,
tomar um chopp era muito bom, uma cerveja bem gelada, né? Mas eu sempre tive meu limite. Eu saía às vezes com um grupo de amigos, um primo meu que já desencarnado, ele pegava muito meu pé, né? E eu bebia 3, 4 copos no máximo, eu dizia, pronto, não quero mais. Pô, você não beber nada, eu estou dirigindo e eu tenho meu limite. Seu limite é muito raso, né? Mas eu tinha aquela responsabilidade do carro. E começou isso se aproximando de tal forma dentro da minha vida, que no dia seguinte, mesmo eu bebendo 2, 3 copos, no dia seguinte eu passava tanto mal, que a impressão é que eu tinha bebido um engradado de cerveja. E eu comecei a questionar, para que eu vou beber hoje se amanhã eu vou passar mal, né? E isso para mim foi um passo, e eu consegui deixar isso lá atrás. Gosto de tomar uma cerveja sem álcool, né? Eu vou ali às vezes quando compro, tá com minha geladeira, sento, vou beber, vou assistir meu filme, mas ela é sem álcool, né? Porque eu sei que o álcool faz mal para o meu organismo, então para que eu vou incrementar isso? Então, se todos nós soubéssemos de antemão o que nos faz mal e que nós pudéssemos trabalhar contrário a isso, seria muito bom para a gente. Aliás, se nós soubéssemos, todos nós sabemos. Eu não canso de dizer que a receita todos nós sabemos. O Espiritismo, ele abriu para nós um leque. Ele nos traz todas essas informações. Nós é que muitas das vezes nos perdemos. Deixamos passar despercebidos porque a gente não quer botar a mão na massa. Porque se eu colocar a mão na massa, eu vou ter que trabalhar o meu orgulho, eu vou ter que trabalhar a minha vaidade, eu vou ter que ter minha reforma íntima, minha reforma moral. E nem todo mundo está preparado para isso ainda. É mais fácil vivermos de aparência, entre aspas, como se nós quiséssemos enganar a Deus, a Jesus e a espiritualidade. Todos são esses que assim pensam. Porque o sofrimento é muito, muito grande. Eu recordo de uma grande amiga, uma irmã muito querida, a Sônia Regina, e ela trabalhou comigo mais ou menos uns 15 anos, meio de um grupo mediúnico, Oswaldino Gamboa, em Volta Redonda. E ela contraiu um câncer, né? Que ela dizia para mim assim: Célio, eu consegui segurar muita coisa na minha vida, mas eu não consigo parar de fumar. E ela contraiu um câncer, né, no pulmão, e o desencarne dela foi muito doloroso. Nós não acompanhamos, porque ela foi para o estado de São Paulo, em Barretos, e lá ela desencarnou. Mas foi muito sofrido, muito sofrido. Ela ficou cega, né, e isso fez com que ela ficou imensamente contrariada a Deus. Ela sentiu uma revolta muito grande de Deus, como se Deus fosse o culpado de tudo isso, né? Quando na verdade nós sabemos que Deus não é culpado de nada. O câncer foi contraído porque ela, na verdade, não conseguiu segurar o seu vício. E depois do seu desencarne, 2 anos e pouco depois, o nosso grupo conseguiu ter um acesso até ela, né? Onde ela conseguiu falar, ainda com muita dificuldade. E a primeira frase dela foi: Célio, meu amigo, meu irmão, avisa as pessoas, o sofrimento é muito grande, né? A gente muitas das vezes acredita que por sermos espíritas vamos ter algumas regalias no nosso desencarne. Não, nós somos seres espirituais vivendo nossas experiências corpóreas, né? Então nós estamos aqui para aprender, para que nós possamos colocar em prática a nossa vida. Eu lembro que quando eu jogava bola, eu sempre dizia para as pessoas que eu não conseguia me controlar no campo de futebol, que o restante da minha vida eu conseguia controlar. Eu acredito que depois de tanto falar isso, Deus, ouvindo Jesus, os bons espíritos que nos acompanham, disseram: vamos ajudar o Célio, vamos impossibilitá-lo de jogar bola. E assim foi quando eu fiz a cirurgia nos meus 2 pés, 2 vezes no meu pé direito, uma no meu pé esquerdo, e 6 cirurgias no meu joelho direito. Quer dizer, aquilo que eu dizia que eu não me controlava no campo de futebol, acabou para mim, né? Então, na verdade, nós temos que nos conhecermos profundamente. A dependência química não vai muito longe disso, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Vou beber só um copinho. Um copinho traz outro, um copinho traz outro. Chico nos dizia: se nós soubéssemos, se nós tivéssemos a visão espiritual, se nós adentrarmos num bar, desses bares, em que há bar que você pode entrar, que há uma certa, vou dizer assim, uma certa proteção da espiritualidade, não é bem isso, né? Mas há um ambiente diferente.
Então ele diz que há bar que você só tivesse os olhos espirituais, você não entrava, nem passava perto, passava de longe, pelas criaturas espirituais que ali estão, aguardando a chegada daqueles que poderão dar a eles exatamente aquilo que eles querem naquela noite, ou naquilo que eles querem durante o dia. Há um amigo em Volta Redonda, era comum a gente andar na rua e ver ele gesticulando, falando, né? Eu lembro que um dos fatos que mais me chamou a atenção, estava indo trabalhar, ele estava discutindo como se ele estivesse falando com um poste. E as pessoas que passavam ali falavam que ele era maluco, mas eu prestei atenção nas palavras dele. Ele dizia mais ou menos assim: parem de me seguir, eu não vou beber mais, já falei para vocês que eu não vou. Não adianta vocês ficarem falando para mim que eu não vou beber mais, não vou. Parem de me seguir e sair andando. Nós que somos espíritas sabemos que a visão dele naquele momento era dos amigos espirituais que o acompanhavam, que estavam tentando tirar dele novamente, ou tirar dele a necessidade de parar de beber, e queriam que ele continuasse a beber, né? Então eles faziam de tudo para que ele pudesse voltar. Mas eu não me lembro, há muitos anos que eu não vejo esse meu amigo, né? Mas eu acredito que pelo tempo que eu fiquei em Volta Redonda, pelo menos eu acompanhei durante uns 10 anos, ele não voltou a beber mais. Por quê? Porque nós não temos porque tudo aquilo que nós fazemos, nós atraímos para nós os afins. Se eu tenho compulsivamente o campo sexual aberto, eu vou atrair espírito dessa natureza. Se eu tenho o campo aberto do meu orgulho, da minha vaidade, da ganância, da comilança, né? Eu vou atrair espíritos afins, também como os espíritos também vão ser atraídos pela bebida, né? Pelo meu vício da bebida, do eu beber. Se nós soubéssemos o quanto que nós somos envolvidos nessas questões, nós teríamos todo um cuidado. Nós não iríamos sair a beber e entrar em qualquer local. Mesmo que nós gostássemos de beber, nós teríamos um cuidado no beber, para que justamente isso não possa fazer que nós possamos atrair esses espíritos, até mesmo de outras vidas, de outras existências, que conosco nos acompanharam durante muitos anos e que hoje nos reencontraram, ou que hoje estão se aproximando para utilizarem, para beberem da gente do néctar da bebida. Então, há todo um envolvimento, principalmente nessa grande transição que nós estamos vivenciando hoje, onde os espíritos estão afoitos, onde os espíritos inferiores estão agitados, estão todos eles sentindo essa grande transição, sentindo que há uma mudança que se aproxima e que com isso eles estão agitados. Eles precisam colocar em prática, por mais que eles necessitem ainda mais, justamente aquilo que eles gostam, seja os vícios das drogas, seja o vício no campo sexual, no campo da bebida, seja qual for. A dependência que nós temos por esses espíritos é muito grande, e eles podem justamente nos colocar numa prisão e dificilmente nós saímos. A gente fala com toda a propriedade do que os espíritos fazem, tentam nos prejudicar de todas as formas. Quando não conseguem nos atacar, eles vão atacar os mais próximos a gente, né? E fazem com que muitas das vezes os nossos filhos são levados para caminhos opostos, justamente para que possam desviar a nossa atenção. Mas, quando nós estamos com o sentimento focado, com o sentimento idealizado dentro daquilo que nós almejamos nas nossas existências, nós estamos com Cristo no nosso coração, e os bons espíritos ao nosso lado, nos ajudando, nos sustentando, dificilmente nós vamos cair. Mas necessário se faz que nós tenhamos o quê? Força de vontade, que nós tenhamos de ter todo um conhecimento, um autoconhecimento do eu. Quem sou eu? O que eu sou capaz de pensar, o que eu sou capaz de viver, o que eu sou capaz de vivenciar, e principalmente reconhecer em nós as nossas más inclinações, quais são as nossas lutas, qual é a meta pelo qual eu devo estabelecer dentro da minha vida para vencer as minhas dificuldades, vencer as minhas más inclinações.
Se eu tenho a minha mazela, seja aí no campo da bebida, eu tenho que entender que eu preciso vivenciar, preciso vencer essa minha adversidade, preciso vencer essa minha negatividade, para que eu possa, com isso, eu crescer. E quando eu consigo fazer isso, eu deixo um pedaço, né, de todas as minhas impurezas lá para trás. E uma vez que eu deixo aquilo para trás, eu não volto mais a executar. Porque quando nós falamos assim, conhece o verdadeiro espírita pela sua reforma moral e pela sua luta incessante para domar suas más inclinações, quer dizer que nós vamos brigar, nós vamos estar em briga constantemente no nosso dia a dia, para que nós possamos o que? Vivenciarmos e vencer as nossas tribulações, fazer com que o eu velho fique lá atrás do meu passado, e que eu novo possa cada dia, diariamente, se renovar, deixando todos os meus vícios para trás. Não é fácil, nós sabemos que não é fácil. Sair de uma dependência química, há tantos órgãos que nos ajudam, né? Há os Alcoólicos Anônimos, há as casas espíritas que estão abertas, nos ajudando para que as pessoas possam encontrar consolo, esperança, para que eles possam se harmonizarem e vivenciar essa diferenciação, afastando deles justamente esses espíritos que levam a eles a necessidade de beber. Eu lembro que quando eu parei, lá na década de 80, mais ou menos, 86 mais ou menos, às sextas-feiras eu voltando para minha casa, que eu tinha escolhido sexta-feira para estudar, né? Na época sistematizado, porque eu gostava de sair e tomar meu chopinho com meus amigos. Eu falei, eu vou levar a sério esse estudo, então eu quero que seja na sexta-feira. E eu não tive nenhuma falta. Então muitas das vezes eu estava subindo na minha casa, aquele calor, cheguei em casa às 6h30, 6h15 mais ou menos, e eu sentia, eu morava quase em frente a um bar, uma Aquarela, de uns grandes amigos meus, Zezinho, Luizinho, já são desencarnados, mas eu sentia aquele cheiro e aquela voz vinha e falava assim, nossa, que cheiro maravilhoso de costela. Imagina essa costela com a cerveja bem gelada agora, como é que vai descer? Desceria redondo, né? Quem me via caminhando na rua e eu falava em voz alta. Eu respondia assim, faço um acordo com você. Vou chegar em casa agora, vou tomar um banho, vou trocar de roupa, vou pegar meu carro e vou para o Estudando a Verdade estudar o sistematizado. Você vai comigo. Quando nós sairmos, se você e eu estivermos com essa vontade, nós vamos tomar cerveja. Vamos lá? Você vai comigo? Na mesma hora, aquela vontade que me dava de beber, que enchia minha boca da água, parecia que enfiavam um aspirador que sugava toda a minha água. Os espíritos, eles veem a nossa intenção. Muita gente acha que engana os espíritos, né? Os espíritos sabem qual é a intenção que eu tenho. Eles sabem a intenção da que eu faço da minha vida, então eu não vou enganá-los. Então eles sentiam que a minha intenção realmente era ir para o sistematizado. Imediatamente se afastavam. Aí eles começaram a arrumar tantos pormenores, né? Chegar a visita, naquele momento eu estava saindo, minhas irmãs chegavam lá, meus irmãos, eu dizia, fique à vontade, 9h15, 9h30 no máximo, estou de volta. Mas não deixava de ir. Até que eles acostumaram, eles passaram, não mais iam às sextas-feiras. E quando ia sexta-feira, eles esperavam eu chegar para depois chegar na minha casa. Porque a nossa vontade tem que predominar sobre o nosso eu. O que eu quero hoje, eu tenho que ser mais forte. Eu quero beber uma cerveja. Por que eu vou beber? Eu sinto a necessidade, né? Ou é um desejo? Diferente, né? Então eu tenho que entender esse processo. Todos nós temos que entender esse processo. Seja ele a dependência que for. A dependência química, muitas pessoas julgam que não é tanto quanto é uma dependência através das drogas. As pessoas não conseguem entender que isso marginalizam. Isso faz com que tomemos atitudes que não tomariam sóbrio. Isso faz com que há muitas mortes no trânsito, através de acidentes, através de atropelamentos, né? São coisas, mostrou esses dias, 2 jovens, eu falo jovem de 34 anos, 32 anos, e o que estava no carona morreu na hora.
A hora que o carro bateu, a quilometragem foi parada, a velocidade estava quase 250 km por hora correndo. Tem necessidade de correr tanto assim? O carro foi destruído, a BMW, né? O carro foi destruído, o motor foi arrancado fora. Então, a necessidade disso, não. Isso tudo faz com que a dependência química, a dependência através das bebidas, nos levem justamente a fazermos isso. Que sejamos fortes, para que nós possamos vencer as nossas adversidades, para que nós possamos olhar no nosso espelho, através do nosso reflexo, e dizermos sempre: eu vou vencer, eu vou vencer. Aqueles que passam por essas provações, que tenham força, que tenham determinação, que tenham, acima de tudo, resignação, para que eles possam compreender que isso só faz mal a eles mesmos. Muita paz. Que Jesus nos abençoe e até a próxima. Se for da vontade de Deus, do nosso merecimento e da espiritualidade maior através de Jesus, aqui estaremos uma vez mais reunidos para que possamos falar um pouquinho mais com todos vocês. Muita paz. Fiquem todos com Deus.